Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler do 19 ao 23. João, capítulo 20, do 19 ao 23. Diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas, se os retiverem, são retidos. Pai amado, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. E fala conosco, ó Deus. Alimenta-nos. Enche-nos, ó Deus, porque sabemos que o único alimento que nós precisamos são as palavras que vêm de Ti. Então, ó Deus, que a Tua palavra penetre no nosso coração, que a Tua palavra possa transformar a nossa vida hoje, para a glória do Teu nome. E faça isso, ó Deus, apesar de mim, apesar das minhas falhas, apesar dos meus pecados, que o Senhor fale à Tua igreja nessa noite. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Irmãos, por que as pessoas mentem? Quais são as razões que levam pessoas a mentir? Pessoas mentem para obter alguma vantagem. Concorda comigo? Pessoas mentem para ganhar dinheiro. Pessoas mentem para exercer autoridade, obter poder. Ninguém mente para ficar no prejuízo. Não é assim? Porque alguém iria contar uma mentira se dessa mentira resultasse algum prejuízo para ela. Ninguém mente porque quer ter prejuízo. Quem mente está tentando se beneficiar de alguma forma dessa mentira. Imagine agora um grupo de homens trancado, amedrontado, com medo dos judeus, com medo de morrer, porque o seu líder foi morto. Esse grupo está escondido porque o seu líder, o seu mestre, foi crucificado. Eles estão lá pensando: se ele morreu, se ele que é ele, a gente viu ele fazer aquele monte de coisa, se ele morreu, imagina nós, se vierem atrás de nós. Então esse grupo está lá, morrendo de medo. Agora imagina que algumas semanas depois, esse mesmo grupo, essas mesmas pessoas que estavam trancadas com medo, algumas semanas depois elas estão nas ruas, nas praças, dizendo: Ele ressuscitou. Gritando a todos: Ele ressuscitou. E por causa dessa afirmação, pelo fato deles agora estarem nas ruas dizendo que Jesus ressuscitou, eles então estão sendo presos, açoitados, perseguidos e mortos. A única coisa que pode ter acontecido entre o primeiro estado desse grupo e o segundo estado desse grupo é que Jesus ressuscitou de verdade. Porque pare para pensar, se fosse uma mentira, bastaria eles falarem: não, gente, estou brincando.
Ressuscitou não. Não precisa pegar tão pesado. Quando chegasse lá, a guarda romana chegasse lá para prendê-los, eles poderiam dizer, não, realmente não ressuscitou. Mas eles nunca recuaram. Eles morreram afirmando que Jesus ressuscitou. Não há nenhuma lógica em alguém inventar uma mentira que vai lhe custar a vida. Nenhum deles enriqueceu, nenhum deles se tornou governador, nenhum deles se tornou uma pessoa proeminente na sociedade onde eles viviam. Na verdade, todos eles foram mortos, com exceção de João, que morreu na prisão. Mas, ainda assim, tem gente que quer nos convencer de que foram os apóstolos que criaram a ressurreição. Mas o que nós vemos no texto hoje, que não foram os apóstolos que criaram a ressurreição. Na verdade, foi a ressurreição que transformou aqueles discípulos amedrontados, que transformou aqueles homens acuados, trancados dentro de uma casa. Foi a ressurreição que transformou eles em apóstolos. E nós vamos meditar sobre isso nessa noite. Verso 19. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. O texto, meus irmãos, faz questão de dizer que eles estavam com medo. Se eu fosse contar uma mentira a meu respeito, eu ia dizer que eu estava com medo, trancado dentro de uma casa. Já viu alguém que mente para dizer que se deu mal? As pessoas só mentem para dizer que se deram bem. Tem aquelas pessoas que a gente conta uma história e ela tem sempre uma melhor, né? Você conta que ganhou, que achou R$10, ela fala que achou 100. Você fala que comprou uma camisa boa por 50, ela vai dizer que comprou uma melhor por 40. Tem aquelas pessoas que estão sempre, mas ninguém mente para falar mal de si. Aqui está registrado, o apóstolo João registra que eles estavam trancados com medo dos judeus. Essa é a verdade. Jesus já havia previsto que ia ser dessa forma. Deixe marcado aí, João, e volte um pouquinho aí em Mateus 26, verso 31. Mateus 26, 31. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus está citando aqui uma profecia de Zacarias, capítulo 13, verso 7. Já havia sido profetizado, e Jesus está aqui repetindo a profecia, dizendo que quando ele fosse ferido, quando ele fosse morto, os seus discípulos, as suas ovelhas ficariam dispersas. É isso que é o natural de acontecer. Mas algo sobrenatural acontece. O natural é eles estarem com medo. O natural é eles estarem trancados. Mas o sobrenatural aparece. O Cristo ressurreto, o Cristo volta e entra no ambiente trancado e já diz a eles logo: paz seja convosco. Agora imagina, meus irmãos, paz seja convosco. Eu acho que eu saía correndo, eu acho, não sei, nunca tive a experiência de dar de cara com alguém que eu vi morrer, mas eles eram mais corajosos do que eu, e Jesus declarou a eles: paz seja convosco. Meus irmãos, não uma paz qualquer. Eles estavam com medo de quê? Com medo de serem mortos.
Eles estavam com medo porque Jesus havia sido morto e eles também poderiam ser mortos. Mas agora eles estão vendo o Jesus ressurreto. Não há mais por que temer a morte. A paz que Jesus está declarando, a paz seja convosco, não é uma paz qualquer, é a paz do vencedor. É a paz daquele que não teme a morte. Por quê? Porque a ressurreição é real. Eles viram Jesus, eles tocaram em Jesus. Jesus é real, ressuscitou. Essa é a única explicação para que eles saíssem dali e fossem proclamar a ressurreição. Porque eles receberam uma paz que ninguém pode tirar. Porque eles sabiam, porque eles viram que mesmo que matassem eles ainda assim iriam viver. Porque Jesus morreu e está vivo. Essa é a paz que eles recebem. O sobrenatural entra naquela casa, o sobrenatural vem sobre aqueles homens temerosos e mostra para eles: não precisam temer a morte, porque eu venci a morte. Eles viram que Jesus era realmente aquele que ele tinha dito que era. Ele era realmente o Messias, ele era realmente o Filho de Deus, e tudo o que ele havia dito estava se cumprindo. Essa é a paz que vem ao coração desses homens. A ressurreição de Jesus traz paz ao coração daqueles que estão temerosos, ao coração daqueles que estão aflitos. Eles estavam temendo, e agora que viram Jesus ressurreto, eles estão em paz. Verso 20. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Pensem, Jesus poderia ter ressuscitado com um corpo glorioso. Jesus poderia ter vindo sem nenhuma das marcas da sua crucificação. Ele poderia ter vindo sem nenhuma cicatriz. Mas ele faz questão de vir e mostrar as suas marcas. Por quê? Porque a crucificação, ela é central na obra de Cristo. A cruz é central na nossa salvação. A ressurreição confirma a obra da cruz. Jesus quer que nós nos lembremos da cruz. Ele ressurreto ainda aponta para a cruz. Há muitos evangelhos sem cruz por aí. Por quê? Porque as pessoas querem deixar a cruz de lado. Por que querem um evangelho sem cruz? Querem um Cristo ressurreto, querem celebrar um Senhor, querem celebrar um Cristo que ressurgiu e que é rei, mas não querem falar tanto da cruz, sendo que Jesus quer que vejamos a cruz. Porque a cruz, meus irmãos, aponta para os nossos pecados. A cruz aponta para o motivo dele ter morrido. A cruz fala da ira justa de Deus. Ninguém quer falar de um Deus irado. Ninguém quer falar de um Deus que pune pecados. Mas a cruz é um lugar onde a punição dos pecados aconteceu sobre Jesus. Por isso que Jesus quer que nós nos lembremos da cruz. Por isso ele mostra as suas marcas aos discípulos. Eu ressurgi, eu ressuscitei, mas aqui estão as marcas da cruz. Para que nós nos lembremos, para que os discípulos se lembrassem do preço da nossa redenção. Nós fomos salvos por um preço que não é você que paga, não sou eu que pago, nenhum de nós paga esse preço. Esse preço foi pago por Cristo na cruz. Então a cruz é essencial para a obra de salvação. O Cristo ressurreto não abandona a cruz, o Cristo ressurreto mostra a cruz, para que nós possamos entender a sua obra de salvação. Verso 21.
E Jesus lhes diz outra vez: que a paz esteja com vocês. Só que ele completa agora: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Vejam, ele novamente invoca a paz da ressurreição. A ressurreição, como nós já dissemos, traz paz ao coração daqueles que estão aflitos. Mas essa paz não é uma paz sem propósito. Quando Jesus fala aqui da paz, de novo, que a paz esteja com vocês, ele está falando de uma paz que é para enfrentar a missão. Que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Eles estavam trancados porque não queria que ninguém os achasse. Jesus entra e diz: eu estou enviando vocês. É para vocês saírem. É para vocês irem. A paz que a ressurreição traz não apenas acalma o coração do aflito. A paz que a ressurreição traz, ela nos dá coragem para cumprirmos a missão. E vejam que não é uma missão, uma outra missão. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. A missão que Jesus nos dá é a mesma missão que ele veio realizar. Qual é a missão do Filho? Deixe marcado aí, vamos ali em Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Verso 10. Lucas 19, 10, vamos ler todos juntos? O que diz aí? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a missão do Filho. Então, assim como o Pai me enviou para buscar e salvar o perdido, eu envio vocês para quê? Para buscar e salvar o perdido. É a mesma missão. Nós precisamos cumprir a missão que Jesus nos deu na ressurreição. Então, a ressurreição não termina quando nos traz paz. A ressurreição não para de agir quando ela nos tira da prisão do medo. Nós não estamos mais prisioneiros do medo, não precisamos mais temer nem mesmo a morte. Então, estamos livres para vivermos, mas não qualquer vida. A ressurreição nos traz paz, mas essa paz é uma provisão divina para que nós possamos cumprir a missão que Ele nos deu. Então a ressurreição, ela é o combustível, ela é a provisão que Deus nos deu para irmos e pregarmos o Evangelho. Ah, mas eu posso morrer, e daí? Você não vai permanecer morto, porque Ele ressuscitou. Nenhum cristão deve temer a morte. Somente pessoas que estão totalmente em paz com Deus têm a ousadia e a coragem de pregar sem temer as consequências. Como eu disse, esses homens saíram daquela casa e foram mortos por conta da verdade, da realidade da ressurreição. Eu acho que a maioria de nós aqui não está correndo risco de morte quando prega o Evangelho. Pode ser que haja, mas nós, por regra, não temos. O Cristo ressurreto, Ele nos enviou para o mundo. Ele nos disse para irmos, mas com a garantia de que ninguém pode nos arrancar da mão dEle. Mesmo que nos matem, ainda assim, nós viveremos. Nenhum cristão deve ter medo da morte, porque Jesus venceu a morte. Às vezes parece que nós nos esquecemos disso. Às vezes parece que nós temos muito medo da morte. Que parece que temos que nos preparar ainda para morrer, algo. Meus irmãos, a morte é uma realidade.
nós vamos passar pela morte. Se Jesus não voltar antes, nós vamos passar pela morte. Seja com 20, com 30, com 50, com 100. Nós vamos passar pela morte. Mas nós temos a tranquilidade e a certeza de que nós não vamos permanecer nela. Então devemos estar em paz. Em paz para cumprir a missão que Ele nos deu. Em paz e ousadia, com coragem, para cumprirmos a missão que Ele nos deu. Porque se nem mesmo a morte pode nos deter, nada mais pode. Pregue, anuncie, cumpra a missão. Verso 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. O Cristo ressurreto, além de trazer paz e acabar com o medo, além de trazer a missão e mostrar a cruz, Ele também concede o Espírito Santo. Ele, nesse sopro, Ele está apontando para a criação. Deixa marcado aí, vamos lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vejam, Deus, Jesus, está aqui apontando para a criação, quando sopra sobre os seus discípulos o Espírito. Recebam o Espírito Santo. Jesus está capacitando também eles para a sua missão. Não é apenas a coragem de quem sabe que não vai morrer, ou de que não vai permanecer na morte. Não é apenas a coragem de quem sabe que a morte já foi derrotada. Não é apenas a coragem daquele que sabe que serve ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a vida de alguém que foi revestido e capacitado pelo Espírito Santo. A missão começa com um sopro e prossegue no poder do Espírito. Nós devemos avançar na proclamação do Evangelho no poder do Espírito, porque o Cristo ressurreto nos deu esse Espírito. Ele prometeu e disse que quando Ele fosse, Ele enviaria um outro Consolador. E é esse Consolador, e é esse Espírito que convence também o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo atua em nós para pregarmos e atua naqueles para quem nós pregamos, para que eles possam ouvir. É uma obra do Espírito, mas nós temos o nosso fazer aí. Jesus concede o Espírito Santo aos seus discípulos. Ele concede o Espírito Santo a mim e a você. Nós não estamos sozinhos na missão. Verso 23. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Aqui, meus irmãos, é preciso muito cuidado, porque se você ler esse versículo isoladamente, há a impressão de que os apóstolos tinham o poder de perdoar pecados, ou de não perdoar pecados. E, consequentemente, há aqueles que podem ler esse versículo e entender que a igreja tem poder para perdoar pecados e poder para não perdoar pecados. Não é isso, porque lendo esse versículo isoladamente, você pode pensar isso, mas conhecendo toda a Escritura e entendendo o contexto geral, você sabe que nós não temos esse poder. Mas o que Jesus está dando aqui, além da capacitação, Ele está nos dando a autoridade para proclamar.
Essa autoridade não é que Deus delegou uma autoridade para perdoar ou reter perdão. É que, com base nos ensinamentos de Jesus, com base na obra da cruz, nós podemos com certeza afirmar: quem se rende ao senhorio de Cristo tem os seus pecados perdoados. Nós podemos declarar isso. Se a pessoa aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, nós podemos afirmar que essa pessoa teve os seus pecados perdoados. Da mesma forma que alguém, se rejeitar a obra de Cristo, se rejeitar o senhorio de Cristo, nós podemos afirmar, com base nos ensinamentos de Cristo, que essa pessoa não teve os seus pecados perdoados. É isso que Jesus está dizendo. Nós recebemos de Deus um mandato. Não é uma opinião religiosa. Não é só porque eu acho. Eu acho que você não tem perdão de Deus. Ou eu acho que você foi perdoado. Não é uma opinião religiosa, é algo concreto. Quem reconhece o senhorio de Cristo, quem se arrepende dos seus pecados, confessa Jesus como seu Senhor, tem os seus pecados perdoados. E isso é real. Quem rejeita o Cristo ressurreto, quem não se rende a Cristo, quem não se arrepende dos seus pecados e não confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, não tem os seus pecados perdoados. Ponto. Essa é a verdade. E essa autoridade foi dada a nós para fazermos essas afirmações. Nós podemos afirmar que quem confia em Cristo tem os seus pecados perdoados. Quem não entrega a sua vida a Cristo não tem os seus pecados perdoados. Então nós tivemos nesse texto 5 pontos que Jesus abordou. Ele abordou a paz que ele traz, ele abordou a cruz, ele abordou a missão, ele abordou a capacitação do Espírito Santo e ele abordou a autoridade que foi dada à igreja. Então, a partir desses 5 pontos, eu quero trazer 5 aplicações para aqueles que são cristãos e 5 aplicações para aqueles que não são cristãos. Se você está entre nós e já é um cristão, já recebeu do Senhor o perdão dos seus pecados, já declarou que Ele é o seu Senhor e Salvador, se você está entre nós e pertence à igreja de Cristo, saiba, primeiro ponto, a paz de Cristo. Jesus ressuscitou. Isso significa que Ele venceu a morte, o pecado, o diabo. Significa que Ele mudou o nosso destino. Então, meu irmão e minha irmã, não há nada que possa separar você do amor de Deus. Não há nenhum tipo de enfermidade, não há nenhum tipo de poder, nada pode separar você do amor de Deus. Vamos em Romanos capítulo 8, avance um pouco aí. Romanos capítulo 8. Vamos ler juntos do 31 ao 39, Romanos 8. Leia junto comigo. 1, 2 e... Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito,
Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! A ressurreição, a paz que Jesus traz, que a paz que a ressurreição traz, está sobre a nossa vida. Você não tem nada a temer, ninguém pode separar você do amor de Deus. Segundo, a cruz. Nosso Deus conhece dores. Nosso Deus sabe o que é sofrer. Ele sofreu. Ele sangrou, ele venceu. Lembre-se disso quando você estiver no meio das suas lutas. Lembre-se disso quando você estiver no meio dos seus sofrimentos. Desculpa. Saiu. Lembre-se disso quando você estiver passando por tribulações. Seu Deus sabe o que é sofrer. Seu Deus conhece as suas dores. Não é um Deus distante, não é um Deus que não faz ideia do que você está passando. Ele sabe muito bem o que você está passando, porque Ele passou coisa pior. Então saiba que o seu Deus conhece as suas dores, está contigo e caminha contigo enquanto você está em dores. Ele te acompanha nos seus sofrimentos. Não pense que Ele está distante de você quando você está sofrendo. Saiba que Ele está contigo, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está contigo, e Ele sabe o que você está passando. Não pense, não deixe que o seu coração enganoso, ou que o diabo sussurre no seu ouvido, dizendo que Deus não está nem aí para você. Ele está sim, e Ele sabe o que você está passando. Ele entende as suas dores, Ele conhece o seu sofrimento, porque Ele sofreu na cruz. E Ele sofreu na cruz por nós. Ele sofreu na cruz por você. Ele sabe o que é sofrer. Terceiro ponto, a missão. Você que é um cristão, você que conhece o Senhor Jesus e que se rendeu a Ele, você é um enviado. Ele não salvou você para você ficar em casa feliz da vida cantando louvores. Ele salvou você para que você continuasse a missão que Ele começou. A missão que foi dada a Ele, Ele deu a nós. Assim como o Pai me enviou, eu envio você. Então, não pense que você, por estar em Cristo, tem que ficar em casa se regozijando. Oh, Senhor, obrigado por essa salvação maravilhosa. E cantando louvores, e vivendo a sua vida, e trabalhando, e ganhando seu dinheiro, e comendo a sua comida. E olha que alegria. Não. Assim como Ele foi enviado, nós também fomos enviados. Não se engane, não descanse nisso. Como nós temos dito ao longo dessa série, você tem uma missão. Quem é que tem que formar discípulos? Quem é? Pode falar, gente. Eu sempre sou contra o nós, tá, gente? Porque o nós nos coloca numa posição confortável, né? Diga, eu. Quem é que tem que formar novos discípulos? Quem é que tem que proclamar o Evangelho? Quem é que tem que ensinar a palavra de Deus? É isso. E a pergunta maior, quem enviou você? Quem enviou você? Jesus enviou você. O seu Senhor, o seu Salvador enviou você. Quarto,
capacitação do Espírito. Ele enviou você, mas você não precisa ter medo da missão. Ele enviou você, mas aquele que te enviou não te deixou sozinho. Aquele que te enviou te deu o Espírito Santo. O próprio Deus habita em você. O próprio Deus habita em você, para que você possa cumprir a missão. Nem desculpa de que eu não sei, eu não posso, a gente tem, porque Ele nos deu o poder dos céus para proclamarmos a missão. Não temos desculpa para não proclamarmos a missão, nós precisamos proclamar a missão. Nós precisamos anunciar, porque fomos capacitados. Jesus soprou sobre os discípulos o seu Espírito, e nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então nós temos de Deus tudo o que é necessário para cumprirmos a missão. E por último, a autoridade. Não subestime a sua missão. Você é um embaixador do reino. Essa igreja é uma embaixada do reino. E você é um embaixador do reino. E como um embaixador, você carrega a mensagem do rei. Pensou num diplomata? Pensa em alguém que está agora lá, sei lá, diplomata do Brasil na Europa. E aí você pensa, pô, ele deve estar vivendo um vidão, né? Ganhando um grande salário. É um privilégio ser um diplomata em outro país. Você tem o privilégio de ser um diplomata, um embaixador, não de um presidente qualquer. Você é um embaixador do Rei dos Reis. Você carrega a mensagem do Rei dos Reis. É um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. A missão que Ele nos deu e nos capacitou para realizar é uma missão que carrega a sua autoridade. Nós podemos afirmar quem tem os seus pecados perdoados e quem não tem, porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a palavra. As pessoas que estão aí fora, aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, podem criar os seus próprios mecanismos, criar as suas próprias ideias a respeito do que é pecado e do que não é. Elas podem criar os seus próprios pensamentos a respeito de como se relacionar com o Deus que eles criaram na sua própria mente. Eles podem, porque eles não conhecem, eles não sabem. Mas nós sabemos. Nós somos embaixadores do Rei nesse mundo. E nós precisamos cumprir a nossa missão com seriedade. Porque senão as pessoas vão continuar sem saber absolutamente nada a respeito do verdadeiro Deus, quando deveríamos nós ser aqueles que estão proclamando o verdadeiro Deus. Então essas são as 5 aplicações para você que é cristão, a respeito da paz de Cristo, da cruz, da missão, da capacitação do Espírito e da autoridade. Mas se você está aqui e não é um cristão, Guilherme, eu estou aqui vindo pela primeira vez, ou já não é a primeira vez, mas eu ainda não me batizei, ainda não tomei uma decisão a respeito de Cristo. Então, essa mensagem também tem 5 pontos para você. Primeiro, você não sendo cristão, o que a paz de Cristo significa? A paz de Cristo, a paz que o Cristo ressurreto traz, não é uma ideia reconfortante. Nós não estamos aqui vendendo boas ideias. A realidade da ressurreição é um fato. A ressurreição de Cristo é um fato que muda toda a sua perspectiva sobre vida e morte. E você só vai ter paz verdadeira quando crer, quando tiver totalmente confiado na ressurreição de Cristo, no poder de Cristo. Senão você vai continuar trancado, temeroso, como os apóstolos estavam. Você vai continuar com medo do futuro, com medo da vida, com medo do que pode acontecer com você, porque você não tem a certeza da ressurreição. A paz de Cristo vem por causa da certeza da ressurreição. Enquanto você não se render a Cristo, você vai continuar com medo. E a morte continuará sendo um pavor, porque você não tem como vencê-la. Só Jesus vence a morte. A cruz
O que significa cruz para você que está aqui, que não é cristão? Não se engane. Não importa quantos evangelhos sem cruz você já tenha escutado por aí. Não importa quantas vezes você tenha escutado que Deus é amor e que Ele conhece o seu coração. Não importa. A cruz nos mostra que Deus vai punir todos os pecados. Nunca haverá nada nessa história, na história da humanidade, nunca haverá um pecado que não seja punido. A cruz nos prova isso. Por quê? Porque se Ele foi capaz de derramar sobre o seu Filho amado, se Ele foi capaz de derramar sobre o seu Filho inocente a punição de pecados, o que Ele fará com quem realmente é culpado? A cruz mostra até onde Deus vai por causa da sua justiça, porque Deus nos amou. Ele amou e quis salvar. E por querer salvar, Ele não pode passar por cima da sua justiça. Ele não pode simplesmente, eu amei a humanidade, então eu vou deixar os pecados deles para lá. Isso iria contra a sua própria natureza. Foi necessário que Ele punisse os pecados. Então, todos aqueles que estão em Cristo têm os seus pecados perdoados, não porque Deus simplesmente passou pano na cabeça deles, mas é porque Deus puniu esses pecados em Cristo. E todo aquele que não está em Cristo, Deus vai punir os seus pecados em você mesmo. Quem está em Cristo tem os seus pecados punidos em Cristo. Quem não está em Cristo vai ter os seus pecados punidos sobre si mesmo. Essa é a realidade da cruz para aqueles que ainda não são cristãos. A salvação e o perdão dos pecados estão fundamentados na cruz. Então não acredite em quem diz que você pode ficar tranquilo se não está em Cristo. Isso não é verdade. Terceiro, a missão. Você está aqui porque alguém foi enviado até você. Os cristãos foram enviados, como Jesus foi. E se você está aqui nessa noite, ou se você já nos visitou em outros momentos também, você está aqui porque alguém foi enviado até você. Deus enviou um embaixador dele para você. Deus está dizendo que quer tratar contigo. Ele quer tanto tratar com você, que Ele enviou um embaixador para encontrar contigo e trazer você aqui. Esse é o interesse que Deus tem de tratar contigo. Ele está estendendo a mão para você. Ele está te dando oportunidade. Você é importante, senão Ele não teria enviado o embaixador até você. Preste atenção no que Ele quer dizer a você. Quarta coisa, a capacitação do Espírito. Como eu disse, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nenhuma das argumentações que eu estou fazendo aqui vai convencer você de nada, se você está aqui sem ser cristão. Não é meu linguajar, não é meu gesticular, não é meu tom de voz, não é quando eu falo mais alto ou falo mais baixo, nada disso vai mudar a sua vida. Quem vai convencer você que você é um pecador e que precisa se arrepender é o Espírito Santo. Agora, se você está sentindo agora um chamado, se você está ouvindo a palavra de Deus e está sentindo o seu coração arder, está sentindo que Deus está falando contigo, não resista, porque o Espírito Santo está falando com você. Renda-se ao único que pode trazer perdão e paz a você. Nenhum outro pode, mas ninguém pode. Só Jesus, o Jesus ressurreto, pode trazer perdão e paz a você. E quem vai te convencer isso, como eu disse, não sou eu, é o Espírito Santo. E por fim, a autoridade. A autoridade dessa mensagem não é minha. A autoridade dessa mensagem é do próprio Deus.
Talvez você esteja aí sentado pensando que você está avaliando a mensagem. Talvez você esteja aí sentado pensando, eu estou pensando se é ou se não é, se está certo ou se está errado. Talvez você ache que você está avaliando essa mensagem, mas saiba que é a mensagem que está avaliando você. É a mensagem que está definindo o seu destino. Se você crer, vai haver perdão eterno para você. Se você não crer, se você rejeitar, você está dizendo não para o único que pode te salvar. Então não é você que está avaliando o que está sendo dito. O que está sendo dito aqui é que está avaliando você. E no final, é a sua atitude que vai dizer se você encontrou o seu Senhor e Salvador ou não. Se você vai sair daqui nessa noite com seus pecados perdoados ou não. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Cristo ressurreto. Obrigado pela ressurreição, Senhor. Ressurreição que nos mostra a realidade do que é servir a Jesus. Ressurreição, Senhor, que nos dá a certeza que nada e ninguém pode nos tirar das suas mãos, porque a morte não pôde retê-lo e ela também não vai nos reter. Nós estamos seguros e podemos proclamar a tua palavra em paz. Podemos anunciar a obra da cruz em paz, sem temer nada nem ninguém, sabendo que fomos capacitados pelo poder do Espírito e que recebemos uma mensagem cheia de autoridade, uma autoridade que não é nossa, uma autoridade que não nos pertence, mas da qual nós somos embaixadores. Obrigado, Deus. Fala conosco, completa aquilo que eu não fui capaz de falar. Ministra nos corações nessa noite, ó Deus, para aqueles que já são teus filhos, trazendo a palavra de consolo da tua ressurreição. Ministra também o coração daqueles que ainda não te conhecem, ainda não se converteram a ti, e convença-os, ó Deus, da urgência dessa decisão que eles precisam tomar. Glórias ao teu nome, Senhor. Te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus.